Então vamos lá novamente, bom dia a todos, né? Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião do Viver Limpo, né? E hoje eu vou trazer um tema que chama Chaves para a Liberdade, tá? Nós entendemos que a doença da adicção, ela nos causa uma prisão invisível, tá? Por que eu falo isso, a prisão invisível? Porque em muitas mentes, né, passa a imagem de que o cara tá aqui dentro, ele tá preso. E ele lá fora, ele tá livre. E na verdade, são inversão de valores. Porque quando o cara é acometido da doença da adicção, da dependência química lá fora, o que o adicto faz de melhor? O que ele sabe fazer de melhor? Manipular. Manipular. Violar, manipular. E o dependente químico, o que ele faz de melhor? Da realidade. Ele usa. O melhor que ele sabe fazer é usar. A vida do dependente químico, ele chega a um ponto que ele se torna um ciclo vicioso, onde ele vive para usar e usa para viver. Então, fica nesse loop. E pode-se atingir vários anos dessa forma, até ser interrompido. De qualquer forma, morrendo, ou ficando inválido, ou tendo um caminho de recuperação, de tratamento. Mas, quando essa pessoa está lá fora, ela está vivendo esse ciclo, isso é uma prisão, cara. Uma prisão mental. É involuntário. Não é porque o cara quer. No início, você é responsável pela sua doença. No início. Porque você foi atrás dela. Você desencadeou ela. Você resolveu. Você teve o poder de decisão quando não era acometido ainda do vício. E você foi lá e acessou esse prazer. Gostou e continuou. Pessoas te avisaram que isso era viciante. Isso ia progredir e você não acreditou. E aí você se tornou escravo, né, desse modo de vida. Aí você já não é mais responsável por isso. Mas você teve a responsabilidade lá no início de entrar nessa. Hoje você tem a responsabilidade de buscar um caminho de tratamento. Não conseguiram fazer isso lá fora porque estavam muito inseridos no núcleo dessa doença. O que é o núcleo dessa doença? O isolamento. O isolamento em prol do uso do álcool ou das drogas. Então, nesse espaço de tempo, você não tem como decidir parar de usar. Você é obrigado a usar. Por isso que chama dependência química. Você passa a depender, o indivíduo passa a depender da química. Em tudo que ele faz. Tudo. Todas as áreas da vida dele são cometidas da necessidade de fazer o uso. Então a vida se torna em prol disso por causa disso. Né? Então isso sim é uma prisão. Aí o cara acha que porque está lá fora que está livre. Não, mas eu estava livre, eu sou livre. Você não tinha poder de escolha mais não, meu irmão. Cai na realidade. Hoje você tem uma mente mais... Ninguém aqui... Quer ver qual que é o mais novo que chegou aqui? Qual é o mais novo? Quanto tempo tem? Uma semana? Uma semana mais ou menos, né? Você tem uma semana que a sua mente está livre de substâncias psicoativas, álcool, drogas. Então você já tem uma capacidade, pelo menos, de analisar a realidade. Né? Os que estão mais tempo já com essa situação, né, livre de substâncias, tem mais capacidade de analisar a realidade das coisas. Então, você hoje, você tem essa percepção de saber que não, cara, você estava preso lá fora. Sabe por quê? Porque você era obrigado a fazer as coisas em prol de um uso. Tanto o alcoólatra quanto o viciado no maconha, no crack, de cocaína, qualquer coisa. Você era obrigado, você estava sujeito a isso. Então você estava preso, meu irmão. Preso. Aqui nós apresentamos a liberdade para você dentro de um local restrito. Nós estamos aqui, vocês estão restritos à sociedade, porque foi necessário tirar vocês do convívio com a sociedade. Por quê? Por que é isso? Por que é isso? Por que o dependente, quando ele perde o controle lá fora, ele tem que vir para uma instituição e ser separado da sociedade? Porque é lá na sociedade que estão as ofertas. Lá vocês têm acesso a tudo.
Você pode, por que muito cara faz, não vou parar e não consegue parar? Porque ele tem acesso lá, deu vontade, ele vai atrás. Vamos supor, o cara tenta ficar um dia sem usar, ele até tenta, velho. Até tenta, mas a dependência, olha a palavra dependência, ela fala mais alto. Ela vai te obrigar a buscar o prazer, né, o alívio. Então você vai estar lá fora, diante dessas ofertas, e você vai ter livre acesso. Na biqueira, no boteco, qualquer lugar você vai ter esse acesso. Pessoas que vão te levar a isso. Às vezes o cara está dentro de casa, uma pessoa, um colega lá, um conhecido, vai levar a droga para você, o álcool lá dentro da sua casa. Então, irmão, você tem que ser separado dessa sociedade. Levado para um local mais restrito, para você conviver com uma comunidade. Olha a comunidade aqui. Olha aqui, quantas pessoas? 32 pessoas. Olha, é uma comunidade isso aqui, cara. Vocês, pacientes, formam 32 pessoas. Temos mais eu, a Theo, né, a dona Júlia, tem a Dulce, tem a Mariana, tem a Heloísa, tem o Nereu. Você está entendendo? Olha o tanto de pessoas aqui que formam uma micro sociedade. Para quê? Para que vocês possam reaprender, readquirir os seus valores, princípios e valores. É necessário fazer essa retirada, porque aqui você vai ficar acondicionado a um sistema que é o sistema certo, o sistema que funciona. Você um dia vai sair daqui, e o que você vai levar daqui? Aí que entra o livro, né? O anunciado aqui, o enunciado aqui do livro, Viver Limpo. Você trata aqui, cara, para viver limpo. Vocês já estão vivendo limpo. Vocês não estão vivendo limpo? Sim. Como é que você vai dar prosseguimento nisso lá fora? Aprendendo as estratégias. Porque lá as ofertas vão estar diante de vocês novamente. Quando vocês voltarem e se depararem com isso, qual que vai ser a ferramenta que você vai usar? Quais as armas contra isso? Contra as pessoas que chegarem para te oferecer, o seu colega que não te vê há muito tempo, ainda está usando lá, está, né, quebrando tudo, arrebentando com a vida dele, com a da família, e você volta limpinho e tal, ele vai te oferecer, irmão. Num momento você vai passar por algum lugar que você vai ver um boteco, né, te atraindo, pessoas ali se divertindo, aparentemente, rindo, vai te chamar a atenção. Biqueira, você vai ver o cara sair, porque você já conhece como é que é manifestado no indivíduo quando ele está sob efeito. Você vai ver, uma hora, você vai olhar para aquele indivíduo e vai te trazer à memória, né, a situação de uso. Como você vai lidar com isso? Então, a proposta do Viver Limpo. E uma, né, desses itens aqui, colocados aqui dentro, aqui, ó, desses tópicos aqui, é a chave para a liberdade. Como adquirir essa chave para a liberdade? Cara, simplesmente você tem que agir de acordo, conforme o que nós instruímos vocês. Nós estamos aqui para isso, para instruí-los numa nova maneira de viver. Vocês não têm noção ainda que vocês vão passar a ter uma nova maneira de viver, não? Quando falam uma nova maneira de viver, você tem que trazer a memória de que aquela maneira de viver tem que ficar por trás, ela não pode ser mais explorada. Não tem como. Não tem como você seguir um caminho de recuperação com os mesmos comportamentos, tá? Com as mesmas manias, com os mesmos atos. Não tem jeito, cara. Não dá, a conta não bate, não fecha. Você tem que... Por que nós fazemos isso aqui? Nós treinamos vocês. Nós criamos uma rotina diária para você que se repete a cada dia no tempo que vocês estão aqui. Isso vai gerar em vocês resistência para que vocês possam combater isso lá fora. E isso tem que ser de uma forma voluntária, cara. Não precisa de estar se esforçando. Se você fizer o tratamento bem feito, você não vai se esforçar tanto, você não vai arrastar corrente lá fora, não. Contra isso não. Tem pessoas que fazem tratamento e às vezes até conseguem ficar limpo lá fora, mas o cara vive uma vida de sofrimento, cara, porque tudo ele tem que sofrer para não usar. E a vida não consiste nisso mais. Para o dependente químico que fez um tratamento bem feito, você não precisa mais ficar triste ou sofrer para lutar contra a vontade de usar. Isso vai sendo retirado de você automaticamente
conforme você vai entrando dentro de um processo de recuperação, cara. Por isso a necessidade, que eu estou sempre alertando vocês, de levarem a sério o seu tratamento. Se olha para vocês verem, se todos esses argumentos que eu te falar para você aqui não servirem ainda para te chamar a atenção, te dar a você a consciência de que você precisa, a última que eu vou falar será essa que eu estou falando. Mas olha para você ver, olha o tanto de coisa que está envolvida aqui, ó, os argumentos que estão envolvidos. Sua família. Você é uma pessoa da sua família. E a sua família, vamos supor que uma família de 20 pessoas, você é um. São 19 pessoas, todas voltadas com a atenção para um indivíduo que está aqui dentro. Olha para você ver. Olha a situação que é movida lá fora. Só isso aí seria um argumento para que você pudesse levar a sério o seu tratamento. Vamos para outro argumento. Olha o dinheiro que está sendo investido em você. Está sendo retirado, vamos supor, tem 3, 5 irmãos. Sua família está retirando alguma coisa de cada irmão seu para investir em você. Olha o argumento, o outro argumento. Mais outro argumento. Você já pensou na capacidade psicológica dos seus familiares em prol de uma pessoa? Como é que está o psicológico dessas pessoas? Com aquela incerteza ou insegurança que se vai dar certo ou não com você. Eles estão tentando, mas ninguém tem certeza de nada, não. Você já parou para pensar? Olha os argumentos que eu já falei para vocês, 3 fortes argumentos. Mas vamos supor que tem mais vários para falar para você, mas vamos lá no finalmente. Se não tiver mais nenhum desses argumentos conseguirem te convencer, pensa no argumento de que você está começando uma nova vida. Você vai ter que começar uma nova vida. Uma criança, quando ela começa a vida dela lá, ela nasce, não sabe falar, não sabe andar nem nada, ela tem que aprender a falar, aprender a andar. Para nós é fácil, né? Nós já sabemos, né? Você imagina para uma criança que não sabe a dificuldade que é. Mas quando a criança, ela se empenha nisso, você já viu que tem criança que ela fala mais rápido que ela quer falar, ela já fica naquela ânsia de falar. Tem outra que anda mais rápido que ela toda hora ela quer levantar e quer andar. Tem que ser assim no seu tratamento, meu irmão. Você tem que buscar. Ah, não, mas isso eu já sei. Não esquece isso que você já sabe, cara. Porque você já sabe, isso que você já sabe, te levou a usar droga. Todos os seus bons pensamentos e boas intenções te levaram para um caminho de destruição. Então nada daquilo que você aprendeu e você usa, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, funciona mais. Você tem que se livrar desses pensamentos, dessas situações e reaprender, cara. Nós estamos aqui para isso, para ensinar a vocês essa nova maneira de viver. Aquela velha maneira de viver deu errado, causou destruição. Então ali não dá mais para voltar para aqui. E muitos aqui estão assim, achando que vão voltar, sem fazer esse tratamento bem feito, voltar com os mesmos comportamentos. Sabe o que vai acontecer? Eu falo com propriedade, você vai estar recaindo. Você vai de novo voltar para um ciclo de prisão. Prisão não aqui. Aqui nós estamos te dando a liberdade. Olha para você ver, você tem liberdade para fazer o que você quer, irmão. Tem regras. Regras são estatutos criados para proteger o indivíduo em qualquer lugar. Regras é para proteção, para proteger. Mas vocês estão aqui livres. Hoje, sabe por quê? Hoje você pensa com a sua consciência. Você não pensa mais sobre o efeito de droga. Você não está sendo influenciado por uma substância, não, cara. Porque quando você age sobre efeito de substâncias, né? Aí até a medicina fala que você não é culpado por aqueles atos, tá? Mas nós sabemos, irmão, que nós temos poder de escolha. Quando você está viciado, realmente fica difícil de escolher. Então você está preso. Hoje não. Hoje quem está preso? Ninguém está usando droga. Então você tem poder de escolha. E por que você não vai escolher o seu tratamento? Qual que é o motivo? O que te impede de escolher o seu tratamento? Porque, tá, aparentemente, quando as pessoas chegam aqui, parece que está todo mundo em tratamento, né? Sinto informá-los que não. Muito mais da metade que não está em tratamento ainda. Não conseguiu assimilar o que nós estamos fazendo aqui. Ainda estão com a consciência de que estão presos. Vocês não estão presos não, irmão. Nós te libertamos você. Só pelo argumento de não estar mais usando droga,
já está 50% do caminho andado. 50%. Você já chegou aqui com 50% do seu caminho andado. Parou de usar, cara. Claro que foi uma interrupção, né? Vocês são forçados a não usar assim, porque aqui não tem droga. Nós não convivemos com droga. Nós aqui não somos regados a droga nem álcool. Não entra isso aqui dentro. Então vocês não têm contato com essas coisas, porque é necessário nesse primeiro momento vocês nem terem contato, porque lá fora vocês vão ter contato, cara, querendo ou não. Não é pegar, não quer contato, não. Vocês vão ver pessoas sob efeito, vocês vão ver pessoas usando, vocês vão passar perto, você sabe onde tem biqueira, você sabe onde tem boteco. Então não, é um mundo que nós, infelizmente, vamos conviver junto com isso. Mas e peraí, e as pessoas que estão dando certo, que estão limpas até hoje? Por que será que para eles deram certo? E aqueles que ainda voltaram a fazer as mesmas coisas depois do processo de tratamento? Qual que é a diferença? Isso percebe, né? Cara, chaves para a liberdade, esse é o subtítulo de hoje. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui para a gente dar mais ênfase aqui. Ó. Olha, aprender a sobreviver aos nossos impulsos sem externá-los representa uma nova liberdade. Você sabe o que quer dizer isso, aprender a sobreviver aos nossos impulsos sem externá-los? Controlar nossas emoções. Isso, Theo, bacana. Representa uma nova liberdade. Olha por que representa uma nova liberdade. Vou te dar um exemplo. Hoje eu já não sinto mais o desejo de usar droga, né? Porque lá no princípio a gente ainda tinha o desejo. Mas a vontade, de vez em quando, esporadicamente, ela bate rápido. É aquela sinapse de lembrança, né? Foi inserido no meu DNA, infelizmente, né, cara? Então eu tenho lapsos de lembrança, né? De uso. Só que eu já tenho como repreender isso, eu tenho como combater isso. E não é uma coisa que eu esforço para fazer. Eu esforcei lá no início, no tratamento. Eu me esforcei. Hoje eu faço com os dois pés nas costas, como dizia um amigo meu. Eu faço com os dois pés nas costas. Esse termo é usado para que é fácil demais. Quer dizer, fazer com os dois pés nas costas, quer dizer, é muito fácil para mim hoje, né? Desvencilhar dessas vontades. Eu nem penso nisso mais. Mas claro que lá no início teve, cara, né? Um esforço enorme. Então, quando vinha a vontade, o que é que fala que conseguimos não externar os nossos... Aprender a sobreviver aos nossos impulsos. O impulso, a minha vontade, o meu impulso era de ir lá e buscar. E aí aprender a sobreviver aos impulsos sem externá-lo. A ação de ir buscar é externar o meu sentimento, o meu impulso, tá? E isso é uma liberdade, porque que eu tive o poder de escolha. Aí eu comecei a exercer o meu poder de escolha. Como você está dizendo? Dessa forma, não externando os meus impulsos. O meu impulso é, bateu vontade, eu vou lá buscar. Mas tem que ter um processo de tratamento, cara. Não tem como obter isso sem tratar. Não tem jeito, velho. Quando via você orava, hein? Não, lá... Não, irmão, cara, deixa eu te falar. Vocês não estão pegando comigo no raciocínio. Quando eu estava lá fora sem o tratamento, eu tinha que agir pelo impulso porque eu estava escravizado, irmão. Eu estava preso pela vontade. Batia vontade, eu estava lá, à deriva, eu ia e buscava. Eu tinha acesso. Quando eu entrei num processo de tratamento, eu aprendi como combater isso. E quando vinha as ferramentas que nós expomos para vocês aqui. Então eu aprendi, eu adquiri, eu absorvi isso. E quando batia vontade, eu não externava mais. Porque eu usava essas ferramentas para combater esses meus impulsos. O meu impulso de ir buscar. Eu já estava lá solto lá fora. Né? E aí eu exercia a minha verdadeira liberdade, porque aí eu estava livre lá fora.